O termo design salutogênico nasce efetivamente no ambiente de saúde, ou seja, o ambiente é considerado um elemento partícipe no processo de cura. A ANFA, ela abriu uma perspectiva de compreender quais países vinham trabalhando neuroarquitetura de uma forma fidedigna, qualificada, de uma forma realmente séria, e o Brasil entra como um dos países que vem se destacando em relação a isso. No universo da arquitetura comercial, design de varejo, até então se usava uma sigla chamada PDV, ponto de venda. Hoje a sigla é PDE, ponto de experiência. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. E hoje nós vamos falar de um tema fascinante. A gente vai entrar no mundo da arquitetura, ou melhor, da neuroarquitetura. Um campo novo do estudo, na arquitetura que trata da conexão da neurociência com a arquitetura e de como isso pode ajudar a transformar os espaços que a gente convive no dia a dia, que a gente frequenta no dia a dia. Afinal de contas, no nosso dia a dia, nós estamos sempre em espaços construídos, para quem mora nas cidades, nos grandes centros. E a pergunta que a gente vai buscar explorar, ou as perguntas que nós vamos buscar explorar ao longo do episódio de hoje é como esse campo do estudo da arquitetura pode ajudar a transformar, criar, construir, transformar, adaptar espaços para que eles sejam muito mais propícios a uma boa saúde mental, um bom conforto, um bem-estar para as pessoas. E para isso, nós temos aqui um convidado especialíssimo, o professor Lori Kriesel, mestre no assunto de percepção humana, está fazendo doutorado, pesquisas em neuroarquitetura, é também professor nosso aqui e coordenador dos nossos cursos de arquitetura e também é professor do Politécnico lá de Milano. Muito bem-vindo, professor Lori Kriesel. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso IPOGcast. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado, Fernando. Um prazer. Sempre muito bom estar aqui em casa, literalmente em casa, já depois de tantos anos na instituição, e mais gostoso ainda quando a gente pode trazer essa contribuição, esse difundir conhecimentos dentro de um bate-papo que a gente vai ter hoje, dentro de um tema que direta e indiretamente nos atinge todos os dias. Somos suscetíveis a todos os ambientes que nós frequentamos, inclusive os não construídos, o ambiente externo também faz essa movimentação conosco. Então vai ser um super papo aí. Muito bom. Estou super curioso, apesar de ser engenheiro civil, esse é um tema assim que eu não tive a oportunidade de aprofundar tanto, então espero também aprender muito nessa nossa conversa. E eu já de cara te convido a explicar um pouquinho para a nossa audiência, aqueles que não conhecem o tema ainda, o que é a neuroarquitetura e de onde veio isso, quando é que você começou a estudar isso, de onde veio isso aí, o que é isso? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala sobre... Hoje a gente usa essa aglutinação linguística para muitas áreas, A gente vem hoje falando sobre neuromarketing, neurovendas, neuroconsumer, e a arquitetura acaba trazendo essa aglutinação também. Quando usamos o termo neuroarquitetura, no caso do nosso diálogo de hoje, a gente está falando de neurociência aplicada à arquitetura, ou a qualquer uma dessas outras áreas. A neurociência ela é uma ciência de base, ou seja, ela é uma ciência que funciona para embasar outras áreas, E ela se dedica a estudar os mecanismos de funcionamento do sistema nervoso. No cotidiano a gente usa os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, mas é o sistema nervoso como um todo. Então nós começamos a entender a um nível agora, não apenas observatório, mas sim científico, sobre como que tudo aquilo que nós percebemos do mundo externo, e a gente pode falar de ambientes, mas qualquer outra percepção que tenhamos do mundo externo, como que nós traduzimos essa informação e como que nós damos uma devolutiva ao mundo a partir dessa tradução, que a gente acaba chamando isso de comportamento. Ou seja, o nosso comportamento expresso, ele começa no momento perceptivo, quando percebemos algo. Essa percepção faz com que cada um de nós tenha uma resposta distinta e, portanto, uma devolutiva comportamental também distinta. Então, a neuroarquitetura e toda a sua ramificação que a gente vai conversar hoje, ela se designa a isso, a entendermos como que nós podemos ofertar para as pessoas o estímulo adequado para que ela venha desenvolver um comportamento esperado para a experiência que ela busca ter em um determinado tipo de ambiente, seja residência ou qualquer outro. Entendi. Tentando capturar melhor aqui, quer dizer, bom, a arquitetura, é um ramo do conhecimento assim já antigo, bem conhecido,
eu estou entendendo que na medida que as pesquisas foram avançando e a gente foi começando a entender melhor o comportamento do cérebro, do sistema nervoso, as nossas reações e tal, substâncias químicas que são liberadas, estou imaginando que teve isso, a gente começou a entender melhor como é que o ser humano responde então a esses ambientes, e agora sim, talvez o arquiteto consiga, o arquiteto, um projetista de interiores, né, design de interiores, ou gente que trabalha com iluminação, enfim, com urbanismo, com outras áreas que estão relacionadas à construção dos ambientes que a gente vive, e essas pessoas agora então podem entender melhor como elas fazem então o seu trabalho para gerar um ambiente mais agradável. Se eu entendi certo, é isso? É por aí, não, é exatamente isso, mas, vou tentar levar por 2 linhas aqui, uma linha mais histórica desse processo e uma linha bem cotidiana, para a gente entender no dia a dia isso Legal. acontecendo. Historicamente, a arquitetura já abraçou uma área chamada psicologia ambiental há muitas décadas, ou seja, como que a psique do usuário se comporta em um determinado ambiente. Mas a psicologia ambiental, apesar de todas as suas grandes contribuições que trouxe até então, e a neuroarquitetura valida todas elas, era um campo observatório. Então eu precisava de um ambiente construído, pegava um grupo de pessoas, que a gente chama de grupo de estudos, colocava para experienciar aquele ambiente e observávamos as reações, que a gente chamou agora há pouco de comportamento. E tirávamos daí grandes insights para que a gente pudesse levar isso para a linha projetual. Então a arquitetura já tinha aberto os olhos há muito tempo em relação a isso. O que acontece com a chegada da neurociência voltada para a arquitetura é que nós passamos a ter uma resposta não apenas observatória, mas também fisiológica. Ok, as pessoas estão desenvolvendo esse tipo de comportamento. Por quê? O que está acontecendo com elas efetivamente para que essa resposta seja a resposta expressa? Agora vamos levar para o dia a dia. O ambiente, qualquer ambiente, ele é um configurador comportamental. Todos os ambientes são configuradores comportamentais. Vamos ver onde é que a neuroarquitetura entra nisso. Tenta imaginar uma situação de qualquer pessoa, pode ser eu, você, qualquer pessoa, chegando em casa depois de um dia de trabalho. Quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, o modo como essa casa apresenta-se a você vai definir a sua relação com o ato de chegar em casa. Então, quando você chega em casa e você encontra a sua casa aos moldes do que você chamaria de organizada, você tem uma relação com chegar em casa. Nossa, depois de um dia de trabalho, vou me jogar no sofá, vou brincar com os meus filhos, vou brincar com o meu pet, vou assistir um filme, enfim. Você tem uma relação emocional, psíquica e comportamental com o chegar em casa. Mas quando você chega em casa e essa casa apresenta-se a você aos moldes do que você chamaria de desorganizada, você tem uma outra relação com chegar em casa. Nossa, depois de um dia de trabalho, ainda vou ter que arrumar isso, fazer aquilo, organizar essas coisas. Mas olha que interessante, Ronaldo. É a mesma casa com as mesmas coisas, dispostas diferentemente. A neuroarquitetura se dedica a isso, a entender como que nós vamos expressar a composição de um espaço para que a gente tenha a experiência desejada para aquilo que nós estamos buscando. Mas são os mesmos elementos. Ou seja, não é necessariamente a materialidade em si, mas sim como eu percebo aquela materialidade. A casa organizada ou desorganizada é a mesma casa com as mesmas coisas. É o modo como aquilo expressa-se diante de mim que configura a minha tradução daquele ambiente e, portanto, o comportamento que eu vou vir a desenvolver. Então, a neuroarquitetura e todas as suas ramificações vão estar diretamente ligadas a esses elementos, como que nós percebemos o ambiente que nós estamos e a partir disso nós vamos traduzi-lo. Ou seja, nós temos a nossa percepção configurada em um campo que a gente chama de campo sensorial e antigamente pensava-se apenas em 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Hoje a neurociência nos mostra que nós temos uma gama de outros sentidos que estão sendo Fala processados. mais sobre isso. Sim, verdade. Então a gente tem uma gama de outros sentidos que estão diretamente ligados a nós. Vou dar um exemplo aqui, você pediu, fale mais sobre isso. Nós temos um dos nossos sentidos que é chamado de equilíbrio. Nós podemos entender, por exemplo, o equilíbrio como um equilíbrio motor. O meu corpo mantendo equilíbrio para que não tombe. E correto, é o sentido de equilíbrio também. Mas eu também tenho um equilíbrio perceptivo.
Tenta imaginar que você acabou de chegar num ambiente e nesse ambiente tem um quadro na parede e esse quadro está torto. Não É quero de ficar nem pensando nisso, porque senão eu não vou dormir à noite. Exatamente. Ou seja, a gente está falando da mesma condição de equilíbrio, só que perceptivo. Se eu tenho autonomia, eu vou lá e arrumo o quadro na parede. Se eu não tenho, ele fica me incomodando. O quadro na parede é um desequilíbrio perceptível notório. Você olhou e percebeu. Mas a composição do espaço, ela pode ter um desequilíbrio compositivo que talvez eu não consiga interpretá-lo, mas eu o sinto. Sabe aquele momento que você entra em um ambiente e você tem uma relação mais ou menos assim com ele? Tem alguma coisa aqui que me incomoda. E aí eu pergunto para você: "Mas o que incomoda?" Você responde assim: "Não sei, mas não gosto daqui, me incomoda isso aqui", porque eu estou percebendo desequilíbrios compositivos, apesar de meu olho não estar treinado para identificá-los. Então a neuroarquitetura, nesse caso a neurociência, nos entrega uma gama de outras relações sensórias que a gente acaba trazendo para o projeto. Mas veja bem, isso também pode ser utilizado como uma técnica. Tenta imaginar agora uma parede que tem uma composição de quadros nessa parede. E só um desses quadros está torto. Qual que você vai olhar primeiro? O torto. Mesmo antes de entender até os figurativos desses quadros. Mas eu posso usar isso como uma técnica, onde eu quero que primeiro você olhe para a composição de quadros e depois você olhe para as outras coisas. Então, as mesmas condicionantes que podem parecer um equívoco projetual, em alguns momentos podem ser uma técnica aplicada no projeto, para que eu possa ter ali uma maior ou menor gama de concentração perceptiva ou atencional em um determinado ambiente. Então, nós conseguimos trabalhar com isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de prosêmica, a prosêmica são relações métricas que nós estabelecemos com o mundo exterior. E nós temos diferentes níveis de prosêmica. Tem uma prosêmica que é chamada prosêmica social. A prosêmica social é a relação métrica que eu vou estabelecer com outras pessoas. Então, por exemplo, quando nós encontramos um amigo, uma amiga, uma pessoa muito querida, nós abraçamos, cumprimentamos, nós nos permitimos uma relação corpórea de maior proximidade, porque essa pessoa não me ofere nenhum perigo, não existe nada que faça com que eu exista uma tensão em conviver com essa pessoa. Mas quando eu encontro, por exemplo, uma pessoa desconhecida ou que eu tenho uma relação ainda não tão aprofundada, como que eu me estabeleço com ela em termos de proximidade? Eu me aproximo, cumprimento e me afasto. Se corporeamente essa pessoa se aproxima de mim, corporeamente eu me afasto dela. Eu estou indicando que essa pessoa ainda não tem permissividade para essa aproximação. Essa mesma proxêmica social a gente já começa a levar em consideração em projeto. Por exemplo, em espaços públicos, aonde eu tenho permanência de pessoas desconhecidas, assentos coletivos não são bem-vindos. Hum, Vamos imaginar um sofá em um público de permanência onde as pessoas se desconhecem. Quando chegar a primeira pessoa, provavelmente vai sentar em um canto do sofá. A segunda pessoa, com um certo desconforto, vai sentar no outro canto do sofá. E a terceira pessoa vai pensar muito se vai sentar no meio ou não. Mas olha que interessante. Se não for o sofá e sim poltroninhas, as pessoas ocupam todas. Porque a poltrona me sinaliza que a minha prosêmica de unicidade, a minha prosêmica pessoal vai estar preservada. Então eu não me importo. Braço pertinho de braço, mas não tem problema. Eu estou na minha unicidade e aquela sim. pessoa na unicidade dela. Então a gente já começa a levar em consideração para a experiência dentro do espaço, né? Mas existe também a prosêmica chamada de espacial, e aqui entra a neuroarquitetura. Essa mesma relação de dimensionamento nós temos também com os elementos que compõem o espaço. Vamos imaginar, por exemplo, essa mesa que nós estamos aqui, né? Se o pessoal aí de casa não consegue visualizar a mesa, é uma mesa retangular tradicional. Se eu pegasse uma das arestas dessa mesa e eu deixasse ela com um ângulo muito agudo, vamos imaginar um bico saindo da mesa, e eu precisasse contornar essa mesa, muito provavelmente eu me afastaria desse bico e faria a volta na mesa. Agora, se eu pegasse a aresta e deixasse ela curvilínea, arredondada, e eu fosse contornar a mesa, provavelmente eu passaria muito próximo a ela, às vezes passo até com a mão em cima da mesa. Ou seja, eu também estabeleço relações métricas a partir de traços, volumes, formas que tem dentro do espaço.
O mero modelo de organização do layout define quais áreas do espaço as pessoas vão usar mais ou menos, ficarão mais próximas ou mais afastadas. Então, a neuroarquitetura começa a trazer esses conhecimentos como efetivamente técnicas, práticas, objetivas de projeto. Então, no processo da neuroarquitetura, a gente começa o projeto por um outro viés. Na neuroarquitetura, nós distinguimos muito dois vocábulos: o vocábulo espaço do vocábulo lugar. Espaço é a espacialidade que nós estamos inseridos a todo instante. Sempre estaremos inseridos em um espaço. É o nosso chamado 3D: largura, comprimento e altura. A arquitetura sempre trabalhou com espaço, entregando forma, estética, função, soluções adequadas para determinadas dinâmicas. Sempre trabalhou dessa forma e muito bem. A neuroarquitetura não está trabalhando com o espaço, ela trabalha com o lugar. E qual a diferença? O lugar é um espaço que ganhou para nós valor emocional. Quando uma determinada espacialidade ganha para nós valor emocional, nós guardamos ela. Nós não temos a capacidade de retermos espaços, Uhum. nós retemos lugares. Se eu pedir para que uma pessoa faça uma lista de 100% dos espaços que ela já frequentou ao longo da vida, ela não vai conseguir fazer essa lista. Mas se eu pedir que ela faça uma lista de todos os espaços que ela lembra que já frequentou ao longo da vida, ela vai fazer uma lista. E cada um desses vai aparecer na lista por um motivo. Existe uma razão para eu me recordar daquele espaço. Neurologicamente, eu posso ir entrando nisso? Pode, Me fica à guia aí. vontade, vai, pode. Vamos lá então. Vou dar alguns nomes aqui, mas não é para o pessoal se assustar, é só para entender, depois eu vou levar para o dia a dia também. Nós temos uma região do nosso cérebro, vamos chamar por enquanto de região, chamado de sistema límbico. É um grande sistema de várias estruturas e, em rápidas palavras, em palavras gerais, assim, para não assustar ninguém, seria o nosso gerente emocional. Tudo que acontece conosco em termos de emoção é processado dentro desse sistema a partir dessas estruturas. Uma dessas estruturas é chamada de hipocampo. O hipocampo tem duas funções. O hipocampo é o nosso GPS mental, é ele que mapeia o espaço para nós. É o meu hipocampo que agora diz a distância que eu tenho que percorrer para pegar a caneca, que distância que eu estou do microfone, se eu precisar me levantar, onde é a porta. Esse mapa, quem faz para mim, é o hipocampo. E o hipocampo também é responsável pela formação e consolidação de memórias. Ele não guarda as memórias, mas ele começa o processo de memórias. O que significa isso? Que o espaço e a memória estão sempre grudados, porque eles começam a ser processados na mesma região cerebral. Vamos para o dia a dia. Imagina que você está saindo de casa e no ato de sair de casa você percebe que você está sem as chaves, você perdeu as chaves. Qual é o exercício que a gente faz para achar as chaves? Não faz mais ou menos assim? Para eu estava no quarto eu não mexi nas chaves, depois dei uma passadinha na sala eu só peguei as minhas anotações, mas não mexi em chave, depois eu passei na cozinha para pegar uma água, deixei na bancada da cozinha. Memória e espaço sempre grudados, porque eles são processados dentro da mesma estrutura cerebral. Eu gosto de levar para um outro caso do dia a dia que pode aliviar a tensão de muitas pessoas. Sabe, tenta imaginar uma cena que já deve ter acontecido com muitas pessoas que nos ouvem agora. Você está, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, ou seja em casa, ou no escritório, enfim, você está em uma determinada atividade e você está colocando total foco atencional naquilo. Então você está organizando a sua agenda, como que você vai fazer, em que momento que você vai fazer tal coisa, o que você precisa relacionar para aquilo, enfim. E aí, num determinado momento, vem um flashzinho na sua cabeça assim: preciso pegar tal coisa. Mas você continua, total foco atencional e organizando tudo, e já está meio atrasado para fazer alguma coisa, você está muito, muito imbuído em o que você está fazendo. E de repente vem de novo esse flashzinho, pegar tal coisa. E você continua fazendo todas as atividades dessa ação que você está envolvido agora. Até o momento que você faz assim: quer saber de uma coisa? Eu vou lá pegar esse negócio antes que eu esqueça. Você sai da onde você está e você vai para outro ambiente. Com muitas pessoas já deve ter acontecido de chegar no outro ambiente e ter uma relação mais ou menos assim: o que eu vim pegar aqui? Eu vim aqui eu ia pegar. Gente, Sim. tô ficando louco. Sim. E aí você abandona a ideia e volta para onde você estava.
No exato momento que você entra onde você estava, você faz assim: "Ah, eu ia pegar tal coisa". E aí você racionaliza o que você ia pegar. Aqui a gente tem, obviamente tem outras questões envolvidas, mas também a estrutura de funcionamento do hipocampo. Porque quando eu estava naquele primeiro momento de trabalho, meu hipocampo estava fazendo o mapeamento macro, mas também o micro. Mesmo que eu vá digitar uma mensagem no celular, eu tenho que mapear as letras, né? Então, quem faz isso é o hipocampo. E ele estava no processo de organização de memórias, porque eu estava fazendo. Foco atencional era mapa e memória. Quando eu troco de ambiente, o meu hipocampo faz assim: epa, ambiente novo, mapa novo, memórias novas. E aí eu fico, mas o que que eu vim pegar aqui? O que que eu vim pegar aqui? O que que eu vim pegar aqui? Quando eu volto para o ambiente onde eu estava antes, o hipocampo faz assim: ô, calma aí, esse ambiente eu já mapeei, nele tinham essas memórias e no meio delas um flashzinho, Uhum. pegar tal coisa. E aí eu racionalizo o processo. Então a gente vai percebendo que entendermos de neurociência aplicada a uma determinada área, e para nós aqui na arquitetura, vai mostrando inclusive sobre nós mesmos, né? E a gente fica, nossa, não, então Sim. não estamos ficando loucos, é parte do processo. Sim, não, tá. Nossa, riquíssimas essas, essas explicações, esses cases, porque realmente começa a explicar, assim, ficou claro para mim que em algum momento, antes de entender mais os detalhes do comportamento do cérebro humano, a arquitetura talvez tinha essa relação mais observacional e tal. Na medida em que a gente começou a compreender mais isso, a gente começou então a entender mais essas respostas, e aí é o que você está falando, começaram então a abriu-se mais na arquitetura para pensar de forma bem específica em alguns desses campos respostas melhores para se projetar. Você falou de técnicas, falou do projetual, de transformar isso em técnicas e levar, né, para a construção, para os projetos e para a construção dos espaços, esse conhecimento e gerar o resultado esperado, né? Então, vou puxar aqui, Lori, quais são? Você falou que a neuroarquitetura é um campo mais vasto, assim, um grande guarda-chuva, né? Certo. O que tem aí dentro desse guarda-chuva, então? O que são os ramos que se estudam dentro da neuroarquitetura? E vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos começar a explorar um pouco esse lado. Vamos lá, vamos lá. Então, dentro da neuroarquitetura, a gente começa a trabalhar com outros conceitos, né? Então, a gente trata do neurodesign, quando a gente vai falar sobre a parte de design de interiores, mas também de produto, de mobiliário. A gente fala sobre neuroiluminação, quando a gente começa a pegar os aspectos da luminotecnia, e do neurourbanismo. Ou seja, todas as grandes áreas que a arquitetura, por natureza, já trabalha, também a gente tem essa derivação de trabalharmos a neurociência aplicado lá. Alguns desses conceitos acabam extrapolando o universo da arquitetura. Por exemplo, quando o conceito de neurodesign começa a ser estruturado, a gente começa a perceber que várias indústrias fora da arquitetura se apropriam desse conhecimento. E acho que é interessante fazer um recorte para isso, para a gente ver o quanto nós estamos suscetíveis a isso. Uma das indústrias que se redesenhou por completo quando começou a trabalhar com neurodesign foi a indústria automobilística. Hum, conta mais. Vamos lá então. Vamos falar em nomezinhos específicos, depois a gente vai entender lá no automóvel. Se a gente pegar o nosso cérebro e organizar ele por grandes áreas, metodologicamente falando, nós temos duas áreas laterais que nós chamamos de lóbulos temporais, que ficam nessa região. Dentro do lóbulo temporal, a gente tem uma área específica que é chamada de giro fusiforme. Aí o nomezinho não ajuda, mas enfim. O giro fusiforme ele é responsável por reconhecimento. Então, quando eu olho para o rosto que está diante de mim, eu reconheço como um rosto humano e associo a um conhecimento prévio. É o Ronan. Isso é uma caneca, isso é um microfone. Então, quem faz isso para mim é o giro fusiforme. Só que o giro fusiforme ele vai achar padrões de reconhecimento até quando eu não preciso ou quando eu não busco. Por exemplo, você está sentado em um parque e aí você está olhando para o tronco de uma árvore e você vê um rosto. Não existe um rosto no tronco da árvore, mas o meu giro fusiforme está pegando padrões que ali tem para tentar organizar um reconhecimento para mim. Quando eu enxergo um coelho em uma nuvem, isso não está lá, mas Vou eu anotar vou isso aqui, agora eu vou anotar esse giro fusiforme. anota o giro fusiforme aí, Vou ótimo, aplicar né? isso. Bom, então o giro fusiforme está sempre procurando isso.
O neurodesign vai trabalhar em vários aspectos, um deles é esse. A indústria automobilística percebeu que se ela utilizasse elementos que acionassem o giro fusiforme, você poderia ter uma conexão muito mais direta com o seu público. Você já percebeu que hoje os carros têm cara? Aquele carro é malvadão, aquele carro ali é super despojado, nossa, aquele carro ali é meio festivo. Essas informações me geram uma conexão direta, porque se eu interpreto naquele objeto, nesse caso o carro, uma característica que eu acredito que eu também tenha, eu já crio uma conexão direta com ele. E isso não anda sozinho. Essa conexão ela acaba sendo levada para outras áreas, como por exemplo o neuromarketing. Lá na propaganda televisiva, o carro malvadão, a propaganda também é malvadona. Esse carro está saltando por cima de uma cachoeira, ele está desbravando uma floresta, ele está dando uma derrapagem em alta velocidade, levantando poeira. Quando eu chego na concessionária, essa mesma informação que agora estava no neuromarketing vai para neurovendas. Quando eu pergunto sobre o carro malvadão, me é falado sobre potência, sobre motor, estabilidade em alta velocidade, o quanto o carro vai me entregar de agressividade em vários quesitos. Aquele carro, que é o carro alegre, despojado, festivo, essa informação vai para o neuromarketing. A propaganda televisiva é sempre esse carro em ambientes urbanos, em ambientes festivos, pessoas sorrindo dentro do carro. O carro malvadão nem aparece pessoas, não é para aparecer, é um estilo. Eu vou ter crianças sorrindo dentro do carro, brincando com o carro. Quando eu chego na concessionária, e vai para neurovendas, quando eu chego na concessionária e eu pergunto sobre esse carro, aí me é falado sobre dirigibilidade, facilidade para estacionar, conforto dentro do carro, as mobilidades que eu tenho de utilização de alguns acessórios, o quanto cabe de elementos no porta-malas, ou seja, existe uma linha de raciocínio para que isso seja trabalhado. Publicamente sempre falo, porque já tive alguns contatos efetivos, uma das empresas que trabalha com neuro em todas as suas frentes, em todas as suas linhas, é uma marca chamada Apple. A Acho Apple que é ela conhecido. é um pouquinho Acho que é conhecida. conhecido. A Apple ela vai nessas questões em um nível além, ela vai no nível de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São elementos químicos que nós temos dentro da nossa composição cerebral que fazem a ligação informacional de um neurônio com outro neurônio. Né? Então, nós temos vários níveis ou várias tipologias de neurotransmissores. Um dos neurotransmissores hoje muito em voga, muito falado, é um neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina ela está diretamente relacionada com prazer, com recompensa, com motivação. Então, muitas marcas, e aí eu citei aqui a Apple, trabalham com o que nós chamamos de relação dopaminérgica. Olha o que a Apple consegue fazer. Ela consegue vender a mesma coisa para a mesma pessoa inúmeras vezes. A pessoa tem um iPhone 8, depois ela tem um 9, depois ela tem um 10, um 11, 12, 13, 14 e vai embora. Ela compra a mesma coisa da mesma marca inúmeras vezes. Isso é uma relação dopaminérgica. E eu trato do assunto com um certo conforto. No ano passado, em 2023, eu fui convidado pelo escritório Foster Partners, que hoje é o maior escritório do mundo, fica em Londres, para dar para eles um workshop sobre neuroarquitetura. Eu já tenho um histórico com o escritório, agora eu vou entregar a idade, vai me estragar o podcast aí. Pelo menos para mim, né? Há uns 22 anos atrás, eu fui trainee no Foster Partners. À época ele já Você tinha era. tipo uns 3, 4 anos. E Você começou cedo, né, obrigado, velho? obrigado, Começou perfeito. cedo. É Foi quando por você aí. tinha uns 3, 4 anos, né? Agora sim, agora Menino precoce é me assim acalmou o mesmo, coração, me né? acalmou o coração. Precoce. E aí, à época, o escritório já era considerado o maior escritório do mundo. Vamos imaginar que, a essa época, o escritório tinha aproximadamente quase 500 arquitetos dentro do escritório. Ano passado, quando eu estive lá, a sede em Londres tem mais de 1.200 arquitetos. Isso não é mais um escritório de arquitetura, é uma Disney, né? De arquitetura. E nesses 20 e poucos anos que se passaram, eu sempre mantive um relacionamento muito saudável com o escritório. Toda vez que vou a Londres, visito, ainda tenho amigos lá, enfim.
E ano passado eu recebi um convite deles para que eu ministrasse um workshop para os heads de projetos e também para os times projetuais de nível mais alto, não para os 1.200, mas para um pequeno grupo dentro Sim. do escritório. E foram 2 dias bem intensos lá com eles e eles, bom, só para a gente entender o porquê. Em 2008, o escritório Foster Partners assinou um contrato de exclusividade com a Apple, que começou com o projeto do Apple Park. Sim. E desde então, tudo que é Apple é assinado pelo Foster Partners, né? Então a gente já vê a magnitude do escritório. E nesse workshop, nesse treinamento que a gente teve lá desses 2 dias, a pergunta constante era: como gerar experiência? Como fazer as pessoas se emocionarem? Como tocar as pessoas? Você tocou, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto interessante que eu vou puxar esse gancho aí, porque quem já teve a oportunidade, né, de conhecer as lojas da Apple, talvez aí consiga agora aqui fazer já uma conexão direta, né, assim, com o que você está falando, da arquitetura, dos seus ambientes. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Apple, a sede, lá o Apple Park. Fui naquela loja que é lá próximo do lado ali, lá em São Francisco, e nas outras lojas, em várias outras lojas, em outras cidades, né, do mundo. Tive a oportunidade em outras empresas de tecnologia também, mas especificamente na Apple, a loja deles foi realmente uma invertida assim no conceito de loja, né? Eu acho que teve um lado da tecnologia de criar o conceito da loja sem o caixa, né? De usar o próprio telefone ali para fazer o pagamento e fazer o recebimento, que é uma experiência obrigatória no varejo, né? Assim, o cara tem que pagar de alguma forma, né? Como fazer isso sem atrito? Então acho que toda essa experiência e o ambiente, que é um ambiente completamente diferente, né? Quando você pensa em vitrine, quando você pensa em exposição de produto, e agora fica clara essa conexão, né, de como é que a arquitetura daquele ambiente foi projetada para gerar uma certa resposta, no caso ali do consumidor, e também eu diria do próprio vendedor que está ali, né, do funcionário da Apple, no deslocamento, em onde ele fica, da forma como ele vai atender. Então, penso que tudo isso deve ter sido pensado e está por trás desse trabalho deles aí, né? Estou imaginando aqui, como Exato. leigo aqui falando. Não, Faz sentido isso? total, é a tradução, porque a Apple trabalha com o neurobusiness, que é essa linha matriz de que como tudo vai acontecer. Então eles vêm com o neurobusiness, neuromarketing, neurovendas, neuroconsumer, como que nós consumimos, e obviamente que a loja tem que responder a isso, e aí a gente vem com neuroarquitetura. Mas não apenas as lojas, lá no Apple Park, por exemplo, uma das derivações do design, do neurodesign, é chamado de design salutogênico. Traduzindo design voltado para a área da saúde especificamente, o termo design salutogênico nasce efetivamente no ambiente de saúde. Então lá, Hospitais, você disse. Uhum. hospitais, clínicas, nasce especificamente lá. Ou seja, o ambiente é considerado um elemento partícipe no processo de cura. A gente já Uhum. sabia disso por observação. Uma pessoa quando está internada, quando o médico diz assim: "Você vai para casa", ali já começa um processo de cura mais acelerado, né. Então o ambiente sim, ele pode ser utilizado para favorecer o processo de cura. Tanto que no meio da área da saúde nasce um termo chamado VBHC. Uhum. VBHC é um conceito chamado de Value Based Healthcare, ou seja, os cuidados de saúde baseados em valor. Que valor é esse? O valor emocional. E isso hoje se tornou um modelo de negócios de grandes bandeiras, de grandes estruturas da área da saúde. Vamos tentar dar um exemplo. Eu vou fazendo um recorte dentro do outro, mas eu volto depois Tá. para falar da Apple. Vamos imaginar que nós encontremos uma gestante e digamos e façamos uma pergunta para ela: onde você gostaria de ter o seu bebê? Ela vai dizer: eu gostaria de ter o meu bebê no hospital X ou na maternidade Y, por exemplo. E você pergunta assim para ela: por quê? Ela vai dizer para você assim: porque lá eu me sinto segura, lá eu sei que se acontecer alguma coisa comigo ou com o meu bebê, eu vou ter toda assistência. E aí você dá a seguinte informação para ela: mas você sabia que lá é mais caro? Resposta: não importa. Uhum. Isso é a base do VBHC, que é o Uhum. valor emocional que você coloca. Então, as grandes redes, as grandes estruturas mundiais na área da saúde estão trabalhando em cima de VBHC. E o ambiente é o principal elemento que vai fazer essa configuração de você ter credibilidade. Vamos levar para uma coisa do dia a dia.
Imagine, eu não vou citar nenhuma área, mas imagine uma determinada área da área da saúde e você tem 2 clínicas, uma ao lado da outra. Uma onde o ambiente passa a você uma maior segurança e confiabilidade, e uma outra que o ambiente é um pouco mais desleixado. Qual das 2 você vai tender a preferir? Provavelmente aquela que o ambiente retrata a você uma determinada experiência. Não sabemos se vai acontecer ou não, mas o ambiente já designa a você isso. Então, o conceito de VBHC na área da saúde está sendo moldado para isso, e a neuroarquitetura, e especificamente lá o design salutogênico, está sendo muito utilizado. Hoje, graças a Deus, e eu digo graças a Deus porque como arquiteto fico muito feliz, antes o design salutogênico pensava só em 2 públicos na área da saúde, que eram os públicos vulneráveis, paciente, familiares e amigos de pacientes, né, ou seja, o público volátil dentro do hospital. Hoje, o design salutogênico, principalmente por causa do VBHC, ele vai além. Ele já pega o corpo clínico, e aí a gente fala aqui dos médicos, enfermeiras, auxiliares, etc., porque o corpo clínico não deve adoecer, porque é ele que cuida de quem está adoecido, Uhum. e também o corpo é mais a parte corporativa, né? Então, quando a gente tem lá as pessoas que trabalham no hospital, mas não necessariamente convivem com os pacientes ou com os familiares, que é o corpo administrativo. Essas pessoas não porque convivem com o sofrimento alheio precisam adoecer dentro do espaço. Então hoje o design salutogênico na área da saúde lida com esses 4 grandes públicos. Mas isso teve uma repercussão tão forte, tão alta e com resultado tão visível que o conceito de design salutogênico extrapolou a saúde. E a primeira área que abraçou foi a área corporativa. E aí que nós falávamos do Apple Volta Park, lá no né? Apple, né? Volta no Apple Park. Então a gente dá a volta, mas a gente volta para o trilho. O design salutogênico lá no ambiente corporativo, ele é visto com uma segunda perspectiva. O design salutogênico na saúde, o ambiente é partícipe do processo de cura. Lá no ambiente corporativo, o design salutogênico é utilizado para evitar o adoecimento. E lá no espaço corporativo há um grande rompimento. Nós tivemos um rompimento projetual nos espaços corporativos que foi quando chegaram os chamados espaços Google. E os espaços Google de trabalho traziam grandes inputs sensórios com muitas mobilidades dentro das apropriações daquele espaço. Mas também percebemos que quando isso se tornou um pouco mais globalizado, nós tivemos um hiato ali que foi na questão do aculturamento. Ou seja, determinadas culturas não tinham por preconicidade entender filosoficamente um espaço Google. O Brasil é uma delas. Então, por exemplo, no Brasil nós não temos muito a cultura de às 3 horas da tarde você tirar uma soneca ao lado da sala do seu chefe. Não é algo cultural para nós. O que aconteceu no Brasil é que foram trazidos muitos desses espaços onde determinadas áreas se tornaram áreas inutilizadas. Uhum. E, dentro desse contexto, a neuroarquitetura, através do design salutogênico, rompeu um grande problema que existia, que a própria Google se remodelou em função disso. Quando nós tínhamos os espaços Google até então, Não, no- vamos só dar um passo vamos aqui. lá, vamos O lá. que que você está chamando de espaço Google? Para quem não teve essa, Ah, né, perfeito, oportunidade de obrigado. conhecer e tal, tem talvez não está conectando. Eu até visitei lá Google, Facebook, essas empresas do Vale do Silício ali, elas realmente teve um momento em que elas tentaram criar um ambiente onde a pessoa tinha um trabalho, um local, um certo relaxo, um certo descompressão, né? Não sei se esse é o termo certo de usar Exa- num outro local. E isso foi permeando, sim, ali, especialmente dali foi para o mundo inteiro, todo mundo que ia visitar lá o Vale do Silício, voltava e queria fazer na sua empresa algo parecido. Mas sim, o americano tem uma cultura, as empresas de tecnologia lá têm uma cultura que não tem horário, né? O cara Exatamente. chega essa hora que quer, passa a madrugada trabalhando, cada um faz o seu trabalho e tem uma carga de trabalho bastante alta. Então ele tirar uma sonequinha 3 horas do lado da sala do chefe, tudo bem, desde que fica até 3 da manhã lá e tá tudo certo entre eles. Eu Exato. acho que o tema cultura realmente é por aí. O que é o espaço Google e conta essa história aí. Então, no espaço Google, ele trazia as áreas de trabalho, efetivamente, né, que eram as áreas de performance, e as áreas chamadas áreas de descompressão, que é onde acontecia esse momento relax, como você muito bem trouxe.
Mas quando a gente olha para os termos utilizados, né, área de trabalho e área de descompressão, a gente acabou de admitir que trabalhar ali comprime. É, Quando o design salutogênico chega no ambiente corporativo, ele rompe com essa ideia. incrível isso, né? E aí ele traz o que hoje é chamado de healing spaces, ou seja, na tradução direta seria espaços que curam, mas a gente usa mais como espaços amigáveis, espaços saudáveis. Então, o design salutogênico no ambiente corporativo, ele é utilizado para que você não adoeça. Então, não tem mais a área de descompressão. As áreas de trabalho são projetadas para não comprimirem. Eu continuo sim adotando outras áreas, mas com focos bem específicos. Então, eu tenho área de conformação da cultura da empresa, eu tenho área de socialização, eu tenho área de interação, mas eu não tenho uma área de descompressão, porque trabalhar ali não comprime. O É, design de faz salu sentido, né? o design salutogênico também traz para essas questões, elementos de um outro conceito, porque é sempre assim, vai abrindo uma caixinha dentro da outra, né, de um outro conceito, que é o conceito do design inclusivo. Uhum. O design inclusivo é quando nós já começamos a falar sobre neurodiversidade, e que hoje é um aspecto extremamente relevante, inclusive de forma social, falarmos disso, né. Então o design inclusive ele vai trabalhar a inclusão não pensando apenas numa neurodiversidade, em um formato ou uma ideologia patológica, onde a gente fala, por exemplo, sobre TEA, que é transtorno do espectro autista, falamos sobre TDAH, quando a gente fala de déficit atencional, mas também nós temos que considerar a neurodiversidade dentro de aspectos que são transitórios. Então nós temos uma condicionante que são as pessoas consideradas neurotípicas, e as pessoas condicionadas como neuroatípicas. Como se você seguisse um determinado padrão, do que seria tido como, entre aspas, normal, e um outro padrão fora dessa condicionante. O que hoje se trabalha são as condicionantes de neurodivergência, que não necessariamente podem ou não estar colocadas como uma patologia. Na neurodivergência em si, eu posso pegar elementos como estresse, eu posso pegar elementos como ansiedade, eu posso pegar elementos até como uma leve depressão, e isso todos nós, qualquer um de nós está suscetível a qualquer momento. E isso é considerado dentro do elemento projetual. Ou seja, o ambiente de trabalho hoje, ele me dá condições de eu lidar com essas neurodivergências, sejam elas permanentes ou transitórias, o tempo inteiro. E isso faz com que eu tenha uma relação com o meu ambiente de trabalho muito diferenciada. O termo que é utilizado para isso, essa diferenciação, é a geração de segurança psicológica. Na segurança psicológica é quando eu deposito valor suficiente naquilo para que eu entenda como meu. Ou seja, a empresa é o negócio dos donos da empresa, mas também é o meu negócio. Eu também tenho aqui como pertencente a mim. E a partir desse momento eu gero o que a gente chama de engajamento. Dá algum exemplo, assim, prático que você viu, que você pode falar de alguma empresa e tal. Sei que você é um cara que viaja o mundo inteiro, que você está sempre por aí. Dá exemplos aqui para nossa audiência materializar, de coisas que você viu, fala: "Olha, eu vi determinado caso assim, vi determinado assado", para que eles possam ter alguma Vamos imagem dessas coisas que você tem falado do ponto de vista conceitual. Está claro que lá no projeto o arquiteto vai mexer, enfim, vai fazer uma construção. Dá alguns exemplos aí. Você falou da Vamos lá. Apple. Falei da Apple, a gente pode pegar, por exemplo, se a gente for para uma linha bem conceitual, que inaugura bastante isso, a gente pode pegar, já que para nós em português, as esferas da Amazon que ficam em Seattle, né? Então é um novo complexo corporativo da Amazon, que realmente são grandes esferas, como se fossem umas bolhas, né? E os escritórios acontecem em ninhos, em copa de árvores, enfim, tem uma pegada assim bem mais conceitual. E a gente pode fazer uma tradução disso para algo mais, vamos chamar assim, realista, Uhum. não tão conceitual como tem Sim. lá, porque lá inaugura efetivamente, mas a própria Google, a sua nova sede de Nova York, que foi inaugurada agora na virada do ano, ela já traz esses novos conceitos. Bem mais ponderada do que a Sim. própria Apple, perdão, do que a própria Google costumava ser, mas, se entrar no Google lá e colocar a nova sede da Google em Nova York, já vão aparecer. A gente vai perceber que, os níveis de estímulos nos ambientes diminuíram bastante,
as possibilidades de apropriação de espaços para trabalhar são muito mais condizíveis com elementos, por exemplo, de hiper ou hipossensibilidade, ou seja, quando eu busco mais informação sensória ou quando eu busco menos informação sensória, isso não precisa estar ligado diretamente a uma condicionante de neurodivergência patológica. Isso também pode estar ligado, por exemplo, a uma condicionante momentânea. Então, aquele momento que você quer ficar um pouco mais concentrado, você vai buscar no ambiente uma tradução ao que você busca como uma Entendi. relação experiencial. Espaços adequados para o seu momento, não é a sua mesa, a sua estação de trabalho, Exato, mas uma mesa que para aquele momento você exatamente. possa estar mais É. adequada para a sua atividade. Um pouco antes disso, se adotou a ideia de realmente os espaços serem volantes. Então eu não tenho a minha mesa de trabalho. Isso também foi um elemento que se percebeu não ser tão positivo assim, porque você gerar a identidade, você gerar a apropriação é bem-vindo. Olha, mesmo? Exatamente. Hum. O que Que deve a pessoa acha que é moderno ser livre e é, tal e é. tudo. Na verdade, os estudos já comprovam que você ter a condicionante de apropriação à minha mesa é algo muito importante. O que você deve ter Olha só. são espaços outros onde qualquer um, incluindo eu, também possa usar. Então, aqui é o meu ambiente de trabalho, aqui é a minha mesa, eu me aproprio. Tanto é que tem um conceito chamado de second place para isso, né? Eu me aproprio, aqui é o meu ambiente de trabalho, mesmo que seja o recorte de uma mesa. É uma mesa que tem 4 pessoas, aqui é a minha mesa, aqui é a minha estação. Neste momento eu preciso produzir algo mais criativo. Então eu sei que tem um outro setor aqui na empresa que não é a mesa de ninguém, é um espaço que tem lá e qualquer pessoa pode usar. Eu vou para lá que lá eu vou criar melhor. Criei, agora eu volto, eu vou produzir. Eu tenho a minha identidade projetada aqui. E eu tenho espaços que me permitem, numa neurodivergência transitória, flutuante, utilizar outra condicionante. Por exemplo, estamos numa mesa com 4 pessoas. Preciso fazer uma ligação. É pessoal? Provavelmente eu vou sair daqui. Com a E- cabine, alguma coisa assim. Exatamente. Então, hoje, ter essas possibilidades de você se apropriar temporariamente de outros espaços Sim. é benéfica, mas a identidade, a geração da apropriação, ela é muito importante. É legal, isso eu não sabia. Porque tem alguns anos que que venho, né, de trabalhando em muitas empresas de tecnologia e tal, e vi sempre essa aplicação de conceitos da neuroarquitetura, tentando criar espaços mais saudáveis, que estimulem mais a interação entre as pessoas, especialmente nessa área que é uma área de criação, que você tem, né, que desenvolver soluções e tudo mais. E sim, passei por empresas que fizeram projetos muito interessantes de espaços para gerar colaboração, especialmente. Veio a pandemia, deu uma bagunçada nisso, porque de repente todo mundo ficou em casa e houve talvez ali, especialmente nessas empresas de tecnologia, um direcionamento assim de muita gente querer continuar em casa, né? E eu sei que isso hoje ainda é um processo que está se acomodando para o trabalho caminhar mais para o híbrido, Hã, onde haja um equilíbrio entre momentos de muita colaboração, que é importante, as pessoas estarem face a face, estarem próximas dos clientes, inclusive, que só ficar remoto realmente não produz os mesmos resultados, né? E a gente tem visto isso, e isso é uma coisa que está em todos os empresários, as empresas, enfim, e os profissionais também estão vivendo essa experiência. Então, passei por muito, mas ficou para mim, essa aqui agora ficou interessante, porque até então eu estava vendo um movimento de desmobilizar a apropriação que você está falando, né? De eu não exato, ter aquele espaço ser meu. E aí você dizendo que já tem pesquisas e resultados mostrando que exato, isso é importante, gera algum tipo de confiança, de segurança ali, né? Pelo que eu estou exatamente, porque entendendo. você gera o vínculo da identidade. Do contrário, você é mais um. Você pode estar em qualquer lugar, ninguém Entendi. você não se vincula a nada. Mas no pós-pandemia o que aconteceu? Que eu percebi é o seguinte, então os espaços encolheram. Então você tinha hipoteticamente espaço para 1.000 pessoas, agora você ficou com espaço para 250 móveis. Aí não tem como você ter o dono, Sim, né? sim, aí não. Mas aí a gente está falando de mobilidade, mas você vai perceber que mesmo assim, você tem uma preferência. Isso, também, de novo, vão indo conceitos dentro de conceitos, né. A gente tem algumas apropriações de diferentes níveis, né. Então a gente tem uma relação, por exemplo, que é uma relação que a gente chama de toposceptiva.
A relação toposceptiva é quando você designa a sua identidade para um recorte de lugar. Tenta imaginar, por exemplo, que você sempre vai na mesma cafeteria. Uhum. Naquela cafeteria você não tem a sua mesmo? Sim, eu percebo sim. Você falou sobre o local, talvez seja móvel, mas eu sempre procuro sentar na mesma região ali, né? Exatamente, Sim, porque a gente traça uma identidade com a espacialidade, né. Isso é uma relação toposceptiva, legal, né. Então entendi. a gente vai percebendo que é uma caixinha, né, vamos abrindo as gavetinhas aí. Tem alguma coisa assim, tem alguma coisa que impede ou que é uma barreira para a adoção da neuroarquitetura, assim, ou desses conceitos? Você tem visto alguma coisa ainda que é, é um obstáculo ou isso está sendo um movimento em massa, as pessoas estão adotando? Você, por exemplo, aqui tem sido um grande, né, contribuidor assim desse ramo. Assim, já passaram só aqui no IPOG mais de 2.000 pessoas, né, se Felizmente. formando, se tendo contato com essas com esse assunto, né, com essa temática toda por aqui, só nesse ramo da neuroarquitetura com você aqui, isso tem pouco tempo, né? Que você tem visto alguma barreira, algum obstáculo? Não, isso no mundo inteiro isso está realmente sendo um movimento. O que que você tem visto? Felizmente está sendo um movimento bem global, né, a gente tem isso acontecendo de diversas formas, em diversas frentes. Como eu comentei com você, a gente já começa a falar sobre neuroiluminação, neurourbanismo, então a gente vai percebendo o quanto isso vai crescendo em várias dinâmicas, né. O que eu percebo especificamente, aí não vou falar, do Brasil, porque não é uma característica nossa, é uma característica, global por enquanto, é que, os profissionais estão recém começando a ter acesso a isso. Eu não vejo como uma barreira, não necessariamente como uma barreira, o que eu vejo é que o movimento ainda está engatinhando. Apesar de a ANFA para nós já em português é a Academia de Neurociência para Arquitetura. É a única entidade mundial hoje que trabalha a nível de neuroarquitetura fazendo essa ponte efetivamente entre neurocientistas e arquitetos. A ANFA ela nasce em 2003, em San Diego, Califórnia. Ela nasce por uma necessidade, justamente quando começa a chegar esse movimento e a intencionalidade de criar essa ponte mesmo, né? O que os neurocientistas estão fazendo, o que os arquitetos estão fazendo e colocar eles para trabalhar em conjunto. O Brasil, efetivamente, nós estamos muito, muito bem no ranking mundial. Em 2022, fazem 2 anos, a ANFA ela abriu uma perspectiva de compreender quais países vinham trabalhando neuroarquitetura de uma forma fidedigna, qualificada, de uma forma realmente séria, inclusive envolvendo o quesito de neuroética, né, até onde eu posso fazer isso, que a gente está efetivamente em qualquer atribuição de neurociência aplicada a qualquer coisa, estamos falando de comportamento no marketing, nas Claro. vendas, etc. Uhum. E o Brasil entra como um dos países que vem se destacando em relação a isso. Nesse ano de 2022, felizmente, né, honrosamente, eu sou convidado para presidir a ANFA aqui no Brasil, e a gente vem percebendo que é um movimento que ele vem sendo projetado, ele vem em um gradiente de crescimento bem interessante, Brasil e mundo. No início da nossa conversa, você comentou, né, sobre o Politécnico de Milão. O Politécnico também é um grande parceiro aqui do IPOG, já de longa data, Sim. e o Politécnico tem uma, vamos chamar assim, uma grife quando nós falamos de arquitetura, iluminação, design, enfim, tem É uma referência, uma né? referência, Uhum. aquele porte. E o Politécnico de Milão colocou neuroarquitetura como cadeira obrigatória nos Master's Degree deles. Especialização, mestrado e doutorado. Você não tem opção, é uma cadeira obrigatória. Legal. E eu que ministro essa cadeira lá, então todos os anos eu passo quase que um mês lá fazendo isso. E lá não são alunos italianos, são alunos mundiais. Né? O mundo migra para lá para ter Sim. essa qualificação do Polidesign. E a gente vai percebendo o quanto isso realmente tá acontecendo, está chegando no mercado, né? Um escritório como Foster Partners querer um workshop de neuroarquitetura especificamente para os heads de projeto. Então a gente vai vendo que isso é mercadológico. O que vem acontecendo é justamente essa conscientização. O que talvez faça com que o movimento ainda não seja mais rápido, mais ávido, é o fato de nem todos os profissionais estarem atentos ao que está acontecendo, né? Porque se você parar para pensar, nunca se falou tanto em experiências.
promover Sim, experiência, né? Tudo tem que ser experiencial. Por exemplo, no universo da arquitetura comercial, no design de varejo, até então se usava uma sigla chamada PDV, ponto de venda. sim. Hoje a sigla é PDE, ponto de experiência. O foco não é mais a venda, o foco é a experiência, as pessoas quererem estar lá. Sim. Ou seja, é um caminho sem volta, né, em tudo que nós fazemos. Então, o que eu percebo é que alguns profissionais talvez ainda não se alertaram para isso, mas eu também acho que as informações elas correm muito rápido hoje, felizmente. A gente pode falar de rede social, mas a gente pode falar de vários outros mecanismos, como esse, por exemplo, que nós estamos tendo aqui, onde as informações começam a se alastrar e cada vez mais vem crescendo o número de pessoas envolvidas, Eu né? vou puxar esse gancho lá, aproveitar então para você falar um pouquinho sobre o curso de neuroarquitetura. Você é o coordenador desse curso aqui, tá? O pessoal está vendo aí o quanto você é uma pessoa, né, super envolvida, está na associação que é ANFA. a ANFA, né, Aham. tem experiências, né, de ministrar aulas fora do Brasil, está em contato com todas as tendências. Então, vamos pegar um pedacinho aqui do podcast para você falar um pouquinho sobre o nosso Masters em Neuroarquitetura, no qual você é coordenador. Já passaram mais de 2.000, né, alunos por aqui, e em pouco tempo aí é um assunto que está quente. Dá um pouquinho uma palhinha para o pessoal que quem tem interesse nessa, enfim, numa formação nessa área, em ter mais está considerando agora, depois de ouvir esse podcast, né, se aprofundar nessa área, o que eles podem esperar, o que vão obter? Fala aí para a Que nossa legal, então, audiência. perfeito, obrigado. Então, o nosso master em neuroarquitetura, o primeiro ponto é que, quando falamos de neuroarquitetura, a gente está falando de gerar experiências, né? Fazer essa grande geração de experiências. O curso, apesar da nomenclatura ser Master em Neuroarquitetura, ele recebe profissionais das mais diversas áreas, né, do design, da iluminação, inclusive de áreas correlatas ao tema. Então, a gente tem colegas que são pedagogos, psicólogos, impressionante o quanto nós temos psicólogos no A curso. área da saúde Na também área você da estava comentando, né, saúde, pessoal de vem hospitais, escolas, né? hospitais, clínicas, enfim, vem vários profissionais de várias áreas justamente para entender como que a relação do espaço pode ser diferenciada efetivamente também nos seus nichos de trabalho. Obviamente que arquitetos e designers é a sua produção, mas também outros profissionais que chegam são muito bem acolhidos e é uma característica muito forte do curso. Então, o nosso curso ele tem a duração de 12 meses, né? São 12 módulos aí, e nós vamos fazendo também uma crescente de conhecimentos, né? O que é essa neurociência, como que ela é aplicada, como que nós trabalhamos com esses vários níveis multissensórios que nós temos, e a gente vai percebendo o quanto isso faz parte dessa multimodalidade experiencial, né? As várias formas que a gente pode perceber o ambiente. Trabalhamos sobre quesitos de psicologia. Você sabe que existe uma certa fala dentro do universo da arquitetura e do design que todo arquiteto, todo designer é um pouco psicólogo, né, para poder atender muito bem os seus clientes. Então a psicologia entra nesse espaço e, claro, tudo que a gente conversou aqui, design biofílico, neuroiluminação e, obviamente, que os nichos específicos das áreas projetuais que vão ser abordados, né, a parte comercial, residencial, corporativa, enfim. E um dos grandes, vamos chamar assim, dos grandes elementos e que muito nos orgulha dentro do curso é que o curso ele finaliza com um módulo chamado Venture Lab. O Venture Lab é um módulo que ele faz com que, depois de você ter passado por toda a especialização, você entenda como você pode reorganizar o seu modelo de negócio. Ou seja, agora que eu vou ter uma titulação de Master em Neuroarquitetura, como que eu me posiciono no mercado? O que eu posso trazer de diferente para o mercado? Então, o curso não apenas faz uma transmissão de conhecimento, mas lá no final ele ajuda você a dar uma fechada aí de eu vou me posicionar diferentemente no mercado. E claro, a gente vai trabalhar também com neuromarketing, neurobusiness, então tem uma configuração bem completa ali. Legal, então, ó, você que está considerando aprofundar nesse tema, ótima oportunidade, né, avaliar, participar dessa nossa formação em neuroarquitetura nas nossas redes sociais, no nosso site, você pode encontrar muito mais informações sobre isso daqui. Tem modalidades presencial, você pode assistir também na modalidade ao vivo, né, que remotamente você acompanha as aulas ao vivo com os nossos professores. E o nosso Lori, querido Lori, também é um dos professores desse curso também, então vocês vão poder aprofundar muito nesses temas que são super atualizados e vão sempre na visão do IPOG, dar uma visão muito prática, né, com gente experiente de mercado,
para que vocês possam aplicar todos esses conceitos no dia a dia imediatamente, tá bom? Então, se conecte aí nas nossas redes sociais para conferir mais sobre isso. Lori, caminhando aqui então para a gente ir pensando num fechamento aqui do nosso episódio, tem algumas coisas que eu ainda não, que eu queria perguntar para você. Você está fazendo doutorado, está pesquisando o quê? No doutorado eu estou pesquisando a relação especificamente sobre a geração de experiências, né? Como que o ambiente se torna um configurador para essa relação experiencial. Eu faço um link entre as questões filosóficas, para que a gente tenha uma visão mais holística, não apenas técnica, mas também organizacional sobre como que nós vamos nos relacionar de forma neural, mas também de forma experiencial com o ambiente. Então está sendo aí um desafio. Na verdade, toda a minha trajetória na neuroarquitetura sempre foi um desafio. Mais uma vez, entregando a idade, há 20 e poucos anos Você é atrás, precoce, você começou muito muito cedo. cedo. Há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando isso chegou na minha vida, isso chegou, na verdade, por um grande questionamento que eu tinha na graduação. Agora eu vou entregar a idade mesmo. Na graduação, eu sempre tive um grande questionamento. Como que um prédio, como que uma obra, ela se tornava um ícone mundial? Como que um edifício pode ser mundialmente conhecido? Eu me questionava muito isso ali, sentadinho como aluno de graduação, como que isso era possível? Vamos também entender que à época a gente não tinha a facilidade de internet que temos hoje. Havia, mas era muito inicial, né, naquele momento. Mas ainda assim, por livros, revistas, anuários, prédios se tornavam icônicos. E quando eu tive a oportunidade de ir para fora e trabalhar nos grandes escritórios que eu trabalhei, o primeiro deles foi justamente o Foster, que a gente comentava aqui, eu me deparei com outro modelo projetual. O projeto ele não começava pelo terreno, ele não começava pelo desenho, ele não começava pelo estudo de vizinhança. O projeto começava com uma pergunta: como nós vamos emocionar as pessoas? Mano, aquilo para mim foi tipo um soco no peito, tipo, cara, Quebrou o paradigma. mas o que que é isso? Do que eles estão falando? Como assim? Como que a gente vai emocionar as pessoas? A gente tem que projetar. Eu tinha sido treinado para projetar. E o viés era totalmente diferente. Logo depois dessa experiência com o Foster, eu tive a honra também de trabalhar no escritório de Zaha Hadid, infelizmente hoje não mais conosco, mas um ícone na arquitetura contemporânea. E lá a mesma coisa. A pergunta era um pouquinho diferente, a estrutura era um pouco diferente, mas era muito mais em como nós vamos impactar as pessoas. Nunca era a arquitetura, nunca era o desenhar por desenhar. Era para quem nós vamos desenhar e por que nós vamos desenhar. O que que a gente vai fazer lá na pessoa quando ela estiver vivenciando isso. E aquilo mudou drasticamente a minha forma de enxergar o projeto e coincidentemente estava chegando a ANFA trazendo a neurociência. Aí bolou tudo, o bichinho mordeu, nunca mais saiu da Eu posso corrente falar que o sanguínea. Niemeyer, que é, né, talvez um dos maiores, é o nosso maior arquiteto, Como assim, né? referência É o nosso, indiscutível. né? Ele talvez estava mais nessa pegada do desenho, das formas, né? Porque ele ficou conhecido por fazer coisas assim icônicas, né? Aham, Ele tem várias dos seus projetos são icônicos, né? Inclusive aqui sim, em Goiânia tem, né? exato. Ele está mais nisso e isso hoje talvez seja menos importante, né? Dado todo esse avanço no conhecimento e na tentativa de levar as pessoas a terem mais experiência, não só o visual externo, que é o que a gente Exato, tem quando a gente vê as obras do Niemeyer, né? exatamente. Elas chamam É, muita atenção hoje a quando a gente gente vai vai um pouco além da plasticidade, vamos chamar assim, né. plasticidade. É. Então a gente tem hoje elementos que eles eu posso ver porque, se a gente for falar, neurologicamente de novo, sem nomes específicos, mas, hã, a nossa área ou região cerebral do gostar é diferente da do querer. Então sabe quando você bate o olho no ambiente e diz assim: "Nossa, bonito, elegante, sofisticado. Eu não moraria aqui, mas é Sim, bonito, é elegante, sim, sofisticado. Eu gosto, sim, mas eu não quero". sim. Eh, então você tem muita plástica envolvida, mas não necessariamente tem conexão, né. E quando a gente vai para esse outro nível projetual, o ato é conectar.
com estética, mas gerando uma conexão, né? Gerando isso que a gente poderia chamar no dia a dia de encantamento, né? O efeito Uhum. uau, né? Então isso que a gente acaba gerando. E claro, outras áreas vão surgindo a partir disso, né? A iluminação é uma área que vem trabalhando bastante com isso. Na neuroiluminação a gente trabalha com os aspectos não visuais da luz e que nos atingem diretamente todo santo dia. É o O que neo... seria aspectos não visuais da luz? Ó, vamos Essa lá, é um agora mistério, esse aí, hein? vamos lá então. Bom, a gente está com tempo aqui para o podcast, né? Vamos lá, mas eu vou tentar ser breve aqui. A iluminação Não, porque eu como fiquei curioso, né? não, Aspectos não visuais da luz. perfeito. Vamos lá então. Nos aspectos visuais da luz, que é o que nós enxergamos, o que nós visualizamos, a gente está falando basicamente das condicionantes qualitativas e quantitativas dessa luz, né? Quando nós vamos para os aspectos não visuais, a gente vai entrar nas condicionantes fisiológicas, ou seja, como que o nosso organismo processa o que está acontecendo na onda eletromagnética que a luz representa para nós. Tecnicamente falando, eu vou falar rapidinho para não ficar chato o papo. É, a luz é uma onda eletromagnética que, para nós, para o olho humano, é visível entre uma medida de 380 a 780 nanômetros. Nós enxergamos luminicamente do vermelho ao violeta. Fora disso, temos o chamado infravermelho, que é calor, quando a gente diz que está aquecendo. Acima disso, a gente diz que é ultravioleta, que é radiação pura, né? Quando a luz queima a roupa, por exemplo, né? Fica aquela, a gente diz, que está queimado de Uhum. luz. É só uma condicionante de... acabei de falar o termo, me esqueci agora. eh, de radiação. Uhum. Bom, dentro desse espectro, nós temos várias cores lumínicas. Todo mundo, quando estava na escola, criança, fazia aquela brincadeirinha de pegar um prisma, colocar no sol, sair um arco-írisinho, ou seja, a luz branca tem todas as outras luzes coloridas dentro. Parte de comprimento de onda disso é azul. Nós aqui estamos com uma luz branca, Uhum. mas parte dessa luz tem verde, vermelha e parte disso é azul. Nós temos alguns conjuntos na nossa retina, conjuntos de células na nossa retina, que vão fazer com que nós tenhamos a percepção visual. Na iluminação, nós nos preocupamos com dois deles, um chamado de cones e o outro de bastonetes. Os bastonetes identificam se tem luz ou não, e portanto se eu vou enxergar ou não. E a partir disso eu tenho noção de profundidade, 3D e etc., o chamado brilho. O outro grupo, que são os cones nos ajudam a identificar as cores dentro desse espaço. A iluminação está muito preocupada com esses dois grupos. A neuroiluminação está preocupada com outro grupo, que é um grupo chamado de gânglios fotossensíveis. Os gânglios fotossensíveis operam um pouco diferente. Enquanto cones e bastonetes captam a informação e levam lá para trás para o meu córtex occipital, e lá eu vou traduzir o que eu estou enxergando em uma informação, os gânglios fotossensíveis, o único papel deles é identificar se na luz que nós estamos suscetíveis tem mais ou menos azul na quantidade dela. E quando eles são sensibilizados por esse azul que nós não enxergamos, mas ele está aqui, essa informação do gânglio fotossensível é levada direto para nossas glândulas suprarrenais. E o que elas fazem? Elas produzem um hormônio chamado cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. O cortisol é ruim? Não, ele é ótimo. Quando nós acordamos pela manhã, nós produzimos bastante cortisol. É o cortisol que faz com que eu levante da cama, eu Vou tome disparar café, tudo. né? Eu vou para o trabalho, enfim. Só que ao longo do dia eu vou produzindo cada vez menos cortisol e ao final do dia, numa condição normal, eu passaria a produzir o hormônio contrário a ele, que é melatonina, para eu dar uma descansada, relaxar e ir para o repouso. O que acontece é que a maioria das fontes lumínicas, a maioria da iluminação que nós estamos suscetíveis ao longo do dia, tem muita quantidade de azul na sua confecção. E estão sempre acionando os gânglios fotossensíveis, que estão sempre Cortisol. mandando a informação para produzir cortisol. Entendi a Parte de questão não lumínica aqui na. Exatamente. E aí a gente vai entender assim, elementos riquíssimos em ofertar porção de azul, telas. A tela do celular, a tela do computador, a Não, tela do agora tablet. conectou tudo. Agora conectou tudo. O que começa a acontecer? Hoje já existe até um conceito lá no neurodesign que a gente chama de higiene do sono, que é como você deve preparar o ambiente para dormir adequadamente.
O que acontece nessa produção? Nós tendemos a ir dormir cada vez mais tarde e acordarmos cada vez mais cansados. Será que Nossa, alguém esse então, se isso. será que alguém se Agora você enxergou? entendeu tudo, pessoal. Agora conectou, clicou, encaixou. Exato. Por quê? Porque nós estamos sempre tendo uma produção de cortisol elevada. E é engraçado porque, claro, não temos esse conhecimento no dia a dia, mas existem pessoas que tomam medicação para dormir e aí vão assistir um pouquinho de televisão. Ou seja, Toma exatamente melatonina. eu já ia comentar, Um conflito total. alguns até tomam melatonina. Eu vou dar um outro exemplo do dia a dia que eu acho que isso pode conectar com alguém. Vamos entrar um pouquinho na intimidade de quem nos ouve agora. Alguém aí já teve a experiência de, no meio da madrugada, precisar fazer xixi? Provavelmente muitos, né? E aí o que acaba acontecendo? Não é sempre, mas temos uma influência de neuroiluminação aqui. Sabe aquele momento que você tá no meio da madrugada, acordou com vontade de fazer xixi, tá, vou ter que levantar, vou fazer xixi. Você vai, faz xixi, volta. A hora que você volta, não consegue mais dormir. Fica tipo um hambúrguer na chapa, né, virando em cima da cama. Aí um pouquinho antes do horário que vai despertar o seu relógio, aí você tem um pouquinho de sono. Parte disso, tem outros elementos que podem estar conflitantes aqui, mas parte disso é a neuroiluminação. Quando você foi fazer xixi e você acionou a iluminação do banheiro, o seu gânglio fotossensível pega o azul da luz, manda para a suprarrenal dizendo assim: acorda o cara, larga cortisol que agora a gente vai ferver. E aí a pessoa volta para a cama e não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. E aí, para tentar vir o sono, liga um pouquinho a TV ou vai mexer no celular. Foi o azul com força mesmo. Larga azul lá. Ou seja, a gente vai percebendo o quanto isso começa a nos afetar no dia a dia, só que é um aspecto não visual da luz, né? Entendi. E claro, estou entendendo que isso aí, pensando do ponto de vista de projeto de espaços corporativos, escolas, hospitais e outros espaços, isso Exatamente. tem espaço para consumo também. Com Isso certeza. tem luz para o cara consumir, comprar mais? Tem, Vai e aí despertar a algum gente tipo de atenção nesse mas, sentido? quando a Porque gente fala, imagino que as lojas, enfim, claro, devem fazer um pouco claro que sim. dessa Que uso aí do... nós chamamos isso de iluminação excitatória, né, que é quando ela vai produzir isso. Tem, nesse supermercado deve fazer isso, né? Sim, Loja vários elementos, mas específica você sabe de que hoje medicina. isso passou a ser uma estratégia de projeto. Por exemplo, existe uma sigla que nós chamamos de HCL. HCL seria Human Centered Lighting, ou seja, luz centrada no humano. E a HCL hoje é uma metodologia de projeto. Por exemplo, espaços corporativos hoje têm feito projetos luminotécnicos em HCL. O que significa isso? Nós modulamos o padrão de iluminação artificial do espaço, preferencialmente concomitante à iluminação natural, para que em momentos específicos nós tenhamos um maior disparo de azul e em outros uma retenção de azul. Então, por exemplo, é comum que, como nós produzimos naturalmente maior nível de cortisol pela manhã, quando acordamos, o período da manhã é um período que nós ainda estamos abastecidos com, entre aspas, o cortisol natural. Em projetos HCL, às vezes, por exemplo, no início da tarde, se coloca o processo luminotécnico com um pouco mais de azul na luz para dar aquela acordadinha de depois do almoço, porque depois do almoço geralmente dá uma Sim, baixada, né? Então você vem com um certo morte lenta. estímulo, uma morte lenta. Você vem com um certo estímulo, e aí, claro que isso é calculado para um período curto. Como não é um aspecto visível, não é que a luz mudou. Foi a fragmentação lumínica que a gente usou que ficou diferente, mas visualmente é o mesmo ambiente. Mas as pessoas estão recebendo um pouco mais de azul na luz, Entendi. aumenta um pouquinho o nível de cortisol para vir a produção de novo, e depois a gente vai eliminando. Até que pós 16, 16h30, a gente retira o azul da luz. E aí a gente entrega para o Entendi. organismo as condições de produção de melatonina. Qual é o problema? A pessoa vai para casa e aí em casa ela aciona tudo de novo. Relance. Exato. Por isso que a gente, quando a gente faz processos de HCL, por exemplo, em projetos corporativos, a gente entrega junto para o contratante, né, uma espécie de uma cartilinha ensinando os funcionários a trabalhar com a higiene do sono, para que quando cheguem em casa, saibam preparar a sua casa para irem descansar efetivamente. Tivemos um cuidado no ambiente corporativo, vamos
continuar cuidando de você em casa, mas aí depende de você, né? Eu não tô lá para controlar. Então o pessoal tá ouvindo aí que vai chegando em casa, vai à noite, tem a higiene bucal e a higiene do sono, né? A pessoa tem que já se cuidar, preparar também, além de escovar os dentes, fazer todo o procedimento ali, tem que desligar os eletrônicos e tudo mais. E é Exato. incrível, é isso mesmo, né? E a molecada hoje, o pessoal mais jovem Adultos especificamente, também, vai para a cama com o celular ali. vai Eu junto. espero que eles ouçam esse episódio aqui e possam fazer as suas reflexões. Que Ô, legal. Lori, uma última dica aqui para o pessoal. Algum livro, algum artigo que você recomenda para aqueles que estão considerando adentrar esse mundo se iniciar? Alguma coisa que você Vamos quer lá deixar? então. Então, não se preocupe, a gente bota na descrição depois aqui para o Perfeito, pessoal aí. perfeito. Eh, obviamente vou falar do meu, né, Ah, por eh, favor. em 2020 eu trago para o Brasil o primeiro livro sobre neuroarquitetura, neurodesign e neuroiluminação do país. É um livro que ele se esgotou muito rapidamente, todas as edições, já esgotadas. Hoje ele se encontra na Amazon na versão digital, não apenas para Kindle, mas na versão digital. Mas felizmente, não apenas eu, mas vários autores hoje têm muitas coisas disponíveis na internet, né. Então a gente tem grandes portais, por exemplo, eu sou colunista hoje do ArchDaily, que é um dos principais portais de arquitetura, não no Brasil, mas também no mundo, e você acessa gratuitamente, tem muito conteúdo lá. Tem uma revista nossa aqui sobre iluminação chamada Lume Arquitetura. Eu também tenho uma coluna lá, junto também com um colega aqui, professor nosso também, que é o professor Rui Soares, um dos maiores nomes no Brasil hoje quando a gente fala de iluminação na área de saúde. Legal. Então até a gente tem uma coluna lá que é sobre neuroiluminação, mas em vários aspectos, né, então lá tem inclusive sobre higiene do sono, tem um artigo lá sobre isso, também é de acesso gratuito. E a gente tem também vídeos no YouTube de grandes, autores, e aí sugeriria eu vou dar a indicação de um, que ele traz uma linguagem muito leve, muito tranquila, dá para pegar bastante coisas, e tem bastante vídeo dele no YouTube chamado Donald Norman. É só colocar no YouTube. Tem livros fantásticos, mas ele tem vários vídeos no YouTube que ele trata sobre design emocional. Legal. Ele traz assim uma relação bem forte. E teriam outros que eu posso deixar depois com você Legal, o e o Bruno depois pessoal deixa na coloca aí, o pessoal legenda da aí. produção coloca aí para nós. Perfeito, Legal demais, Lori. Olha, foi um prazer enorme estar com você. Queria te convidar para deixar a sua mensagem final aí para a nossa audiência, para os nossos perfeito. queridos aí que estão nos ouvindo. Obrigado. Eh eu acho que o grande mote do que a gente está fazendo aqui, e aí eu falo nós fazendo o IPOG, trazendo essas oportunidades de disseminarmos conhecimento e também dentro do curso, mas dentro das atuações profissionais, é termos a ciência de que realmente o ambiente ele é um configurador de comportamento. Pensarmos nisso, o ambiente que nós moramos, o ambiente que nós trabalhamos, o ambiente onde nós desenvolvemos inclusive as nossas atividades de lazer, são configuradores. E a gente percebe hoje o quanto vários nichos sociais vêm precisando dessas acomodações. A gente falou aqui, por exemplo, da área da saúde, mas também a área da educação, etc. Né? Como vamos estimular as nossas crianças, os nossos filhos a efetivamente terem uma ótima condicionante de aprendizagem, não apenas de socialização. Ou seja, os espaços convivem conosco de N formas. Entendermos sobre como nós nos relacionamos com eles é de suma importância. Legal, Lori. Olha, foi um prazer conversar com você, aprender tanto. Espero Todo meu. continuar aprendendo com você, que é Vamos um lá. dos coordenadores dos nossos cursos aqui e que tem não só o curso de neuroarquitetura, mas outros cursos também nessa área de arquitetura. Assim, já passaram por aqui 22 mil alunos, pelo Fiquei menos, sabendo do número hoje. 22 mil pessoas aí tendo contato com os ensinamentos que você está por trás aqui, dos quais você é responsável. Então, eu queria parabenizar também você pelo Obrigado. seu trabalho e dizer muito obrigado mais uma vez. E Grato eu. agradecer você aí que nos acompanhou nesse episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Espero encontrá-lo aqui mais uma vez no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço, até mais. Até breve.